Ok, hoje vamos dar início aí ao estudo da virtude da tolerância, né? Lembrando que as virtudes formam um dos nossos 5 pilares e essa é uma virtude bastante, digamos, não digo complexa, mas polêmica, né? Começa, né, que a gente tem, como está mostrando aqui na figura, né? E o conceito de tolerância é um conceito, como vocês podem ver aí, em todos os idiomas praticamente do mundo se usa a mesma palavra. E a razão para isso, né, é que é uma palavra, na verdade, derivada do latim, né? No latim, o verbo tolerare significa em português suportar, né? A gente precisa tomar cuidado porque em algumas traduções, né, o tolerar é equiparado a aceitar. E a polêmica começa ali, né? Aceitar para nós, né, a aceitação não é uma virtude. A aceitação para nós é parte da espiritualidade, né? E nós vamos em outro momento ir a fundo nessa questão. Mas a gente tem definições mesmo em alguns dicionários, como vocês podem ver aí na projeção, que não se ligam com essa questão de aceitar, né? Nós vamos já já mostrar aí umas quantas frases que ilustram o conceito de tolerância e vamos deixar a parte mais polêmica, né, até onde a gente deve ou não exercitar isso e quando e como para a semana que vem, né? A ideia hoje é a gente primeiro entender o conceito para depois virar ele de ponta cabeça e entender que ele é um princípio moral que a gente deve usar, mas até certo ponto, né? Saber onde que está esse ponto que pode gerar polêmica. Nós vamos começar pela parte mais simples ou conceitual, né? A definição do dicionário, né, diz que a tolerância é a ação de suportar algo sem reclamar. É a nossa disposição para admitir as formas de agir, de pensar e de sentir de outras pessoas, mesmo quando sejam diferentes das nossas. Esse exercício da tolerância ele se torna necessário porque, como disse o filósofo espanhol da Idade Média, Maimônides, a natureza humana leva a gente a gostar mais daquilo que nos é familiar e gostar menos daquilo que nos é estranho, né? Daquilo que a gente não conhece. Então, isso é uma tendência natural do ser humano, né, de se sentir melhor com aquilo que ele já conhece, sejam pessoas, atos, pensamentos. Por isso essa necessidade da gente trabalhar essa virtude. O teólogo americano Fulton Sheen, né, tem esse trechinho de texto aqui que diz assim que a crítica aos outros é, portanto, uma forma oblíqua de autoelogio. A gente tem, né, muitas vezes essa reação de sair criticando os outros. E ele diz que isso é uma forma torta da gente buscar se elogiar a gente mesmo. Diz ele, achamos que fazemos com que nosso quadro fique pendurado reto na parede, dizendo aos nossos vizinhos que todos os seus estão tortos, né? Isto é, ele alerta a gente que essa estratégia de crítica acaba servindo, na verdade, como uma estratégia para a gente se autoconvencer que nós estamos certos. Outra questão que se conecta com a tolerância, né, é a questão da
violência, né? O Gandhi tem essa frase que é bem conhecida, né? Dizendo que se for levado a ferro essa máxima do olho por olho, o mundo acabará cego, né? A gente precisa, em algum momento aí no caminho, interromper essa cadeia de violência. O Lao Tzu, que já citamos diversas vezes, nos lembra também que muitas vezes o que a gente precisa enxergar, como diz um poeta aí, o essencial é invisível aos olhos, né? Mas ele fala aqui de uma xícara de barro, né? Uma xícara de barro, recipiente, né? Que os antigos chineses usavam, por exemplo, para estocar água e alimentos, né? Mas é feito de barro, que encontra no chão e que, segundo ele, não tem valor, né? Diz ele, o que dá valor a uma xícara de barro é o espaço vazio que há entre suas paredes, porque é ali que vai armazenar os alimentos, a água. Então, é isso que torna a xícara de barro valiosa. A gente olhar para ela vazia, a gente não percebe. O Voltaire, filósofo da Revolução Francesa, também nos lembra, né, que a tolerância é a primeira lei que a natureza nos impõe, porque todos nós temos uma porção de erros e de fraquezas, né? Se a gente não admitir isso nos outros, né, nós vamos, felizmente ou infelizmente, ter a contrapartida dos outros, né? E aí nós não vamos gostar. Essa questão também é tratada pelo Leonardo Boff, né, teólogo brasileiro aí, bem conhecido. Tem algumas posições políticas que a gente pode concordar ou não, mas ele tem alguns textos muito interessantes, equilibrados, de longa data. Esse, por exemplo, um que nos lembra o seguinte: cada um vê o mundo, cada um lê, diz ele, com os olhos que tem e interpreta o que vê a partir de onde os pés pisam, né? Lembrando que a nossa interpretação depende da nossa experiência. E ele conclui lembrando a gente que todo ponto de vista, né, quando a gente manifesta a nossa opinião, é à vista de um ponto. Sendo que no mundo, obviamente, tem muitos. Então a gente tem que tolerá-los. Ok? Para a gente entender um pouquinho só hoje do buraco que a tolerância pode gerar, nós temos aqui uma citação, né, do filósofo francês Edgar Morin, que já fez 100 anos, está vivo ainda, e que nos alerta para o seguinte: diz ele que a gente tem um problema aí com a lógica de organização de qualquer sistema de ideias, né? Toda vez que a gente tem um sistema de ideias, né, a organização acaba resistindo à informação que não lhe convém ou que não pode assimilar, né? Esse processo pode ser a base da intolerância ou até mesmo do fanatismo, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né, quando a gente organiza a nossa lógica, né, para que a gente não perca esse espaço. Nesse sentido, a tolerância é fundamental. O Augusto Cury nos lembra que a tolerância também está conectada com o amor. Diz ele que quem ama aprecia ou valoriza a tolerância, né, porque, né, o objeto do nosso amor, as pessoas que a gente ama, né, nós queremos de alguma forma mostrar isso sendo tolerantes. Essa relação também é citada pelo Gandhi e diz mais. Diz que
o amor de uma única pessoa consegue neutralizar o ódio de milhões. Certamente, se vocês conhecem a história de vida dele, né, isso se aplica à biografia dele. Mas é importante aqui também a gente perceber, então, a relação, né, entre amor, tolerância e o ódio, né, que de alguma forma pode ser considerado aí como um dos opostos. Outra questão que a tolerância se conecta é a questão da liberdade. O Charles Hughes Sr., né, um político americano, né, do começo do século XX, ele diz que quando perdemos o direito a ser diferentes, perdemos o privilégio de ser livres. Ser livre significa a gente ter a capacidade de assumir posições diferentes. E quando o ambiente não tolera ou não suporta esse tipo de posicionamento, então, diz ele, nossa liberdade fica comprometida. Esse conceito também é reforçado pelo diplomata Adlai Stevenson, outro americano, que diz que uma sociedade livre é aquela em que é seguro ser impopular, né? Isto é, as pessoas que não seguem a opinião da maioria, né, numa sociedade livre, têm que poder viver também em segurança. E quando a gente pensa isso no ambiente aí de sociedade, né, a gente tem aí então relacionado à questão do ódio e, né, essa frase aqui do psiquiatra americano Abraham Tversky, um dos pioneiros, inclusive, no estudo, na estruturação do tratamento da dependência química nos Estados Unidos, falecido aí durante a pandemia, e que diz que a maior ameaça ao ser humano é o racismo. E ele explica que o racismo é o máximo de ódio que alguém pode ter pelo mínimo de razão. Né? Porque, de fato, o racismo se baseia em características das pessoas que são extremamente singelas, né, em relação ao todo que compõe um ser humano. E, no entanto, provoca atitudes de ódio muito fortes. E citando mais uma vez o Gandhi, né? Acho que todo mundo concorda que o mundo, pelo menos civilizado, está farto de ódio. Voltando para culturas do Oriente, temos aqui essa frase do Swami Vivekananda, um religioso indiano aí do século XIX, que nos lembra que a verdade pode ser declarada de 1000 maneiras diferentes. Cada um pode expor a sua verdade de formas diferentes. E ainda assim, diz ele, cada uma delas pode ser verdadeira. E a tolerância exige, então, a gente aceitar isso, conviver com isso, suportar isso. A estratégia que nós temos na sociedade moderna para mudar esse quadro passa pela educação. A Helen Keller, ativista americana, né, ela era cega, né, passou a vida lutando aí pela tolerância com as pessoas que têm dificuldades de visão, diz que a tolerância é o resultado maior da educação. E esse conceito é bem explicitado nessa frase, o quase texto do Nelson Mandela,
que relaciona essa questão da educação e do racismo que a gente estava falando há pouco. Diz ele: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, então podem ser ensinadas a amar. O que passa, né, que essa palavra-chave ali que conecta com a frase anterior, é justamente a questão do ensino. Não é necessariamente o ensino formal, mas da mesma forma como o ódio é ensinado, diz ele, nós podemos fazer o contrário. E para a gente ir fechando hoje, mais uma frase do Gandhi, né? O Gandhi tinha muita preocupação com essa questão da tolerância, né? Por isso hoje apareceu muitas vezes, né? Diz ele que a lei de ouro do nosso comportamento é a tolerância mútua. Quando nós convivemos com outras pessoas, nós temos que tolerar e ser tolerados, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Isso resume aí então o conjunto de colocações de hoje, com o que a gente então fecha essa introdução à tolerância.